Glória a Deus, gente. Vamos lá para mais uma live apostólica. E hoje falando sobre o calendário de Deus, o calendário bíblico, o calendário de guerra espiritual, que joga por terra toda a maldição dos calendários gregorianos, do calendário nórdico, o calendário bíblico que abre portais espirituais sobre a sua vida. Hoje, com a participação especial do apóstolo Adriano José, do Ministério Ramo Estendido. Mas antes, comece a falar em línguas agora. Entre numa atmosfera de oração, meu irmão, porque essas lives são proféticas, essas lives são apostólicas. É importante que você entre num espírito de adoração legítimo agora. Você que fala em línguas aí, entra glorificando. Toda live é uma guerra espiritual, mas não é guerra para dores, é guerra para vitórias, é colheita de honra, de despojos para o reino de Deus. Porque a guerra espiritual, ela é uma guerra de posicionamento, é uma guerra de ocupação. A vitória já nos foi dada. A vitória já nos foi dada. E quando nós entramos em guerra, nós não entramos em guerra para brigar, nós entramos em guerra para ocupar e para tomar aqueles lugares que Deus deu para nós, que Deus deu para a igreja. Então entre em posicionamento de ocupação espiritual agora, no nome de Yeshua. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Amém. Vou fazer aqui alguns anúncios como de hábito, enquanto nós vamos aguardando aqui a finalização do nosso querido apóstolo Adriano. Gente, muita atenção nessa hora. Essa semana é uma semana poderosa, uma semana que vai ter muita ativação espiritual, vai ter muita unção fluindo aqui. Então anotem aí, todas as lives serão às 18 horas no horário de Brasília, todas elas. Hoje estaremos falando sobre o calendário do céu. O calendário não tem nada a ver com o calendário judaico. Nós vamos falar sobre o calendário bíblico, o calendário do céu. E como se alinhar aos tempos e às estações de Deus. Já estou vendo o apóstolo Adriano aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o calendário do céu. Eu quero só que vocês prestem atenção na agenda para guardar logo. Amanhã, no mesmo horário, o apóstolo Joseir Garrido volta e vamos falar sobre a armadura de Deus, que não tem nada a ver com essa armadura que você vê na figurinha da escola dominical romana e grega. Não tem nada a ver com isso. A armadura de fogo é a armadura de Deus, é a armadura que o próprio Deus tirou e vestiu em você, assim como Jonatas vestiu a armadura dele em Davi. Você vai entender esse mistério amanhã. Quarta-feira, um grande adorador e arpista desse país, suplente a deputado federal, Roberto Marinho, e nós vamos falar sobre como abrir ambientes proféticos e atmosfera de adoração para atos proféticos, para guerra espiritual, para louvor, para adoração, para oração, para abertura de portais. Isso na quarta. Na quinta-feira, querido apóstolo Ricardo Wagner vai voltar e nós vamos falar sobre a construção legítima de uma igreja apostólica. E na sexta e no sábado o tema vai ser o mesmo, mas vão ser dois apóstolos diferentes, porque nós vamos falar na sexta e no sábado sobre paternidade, a restauração da paternidade biológica, irmãos, na sexta com o apóstolo André Steil e no sábado com o apóstolo, agora me faltou aqui, na agenda aqui, peraí, vou falar para vocês, gente. Marcelo Veras, apóstolo Marcelo Veras, que é coordenador da EIFOL em Fortaleza. Então vai ser muito forte. Já estamos com 55 pessoas online aqui. O povo está sedento. Então, gente, se chegarmos a mais de 130 hoje, vocês vão ter que dar um jeito de convidar. Se chegarmos a mais de 130 hoje online aqui, Marcos Paulo vai administrar aí. Eu vou dar para todos vocês um e-book do meu livro, O Calendário de Deus, que é profundo, é sobre o que nós vamos falar aqui. Ok? Então,
Se chegar a 130, ah, mas como é que eu vou receber esse e-book, apóstolo? Você vai ter que me chamar ainda hoje no WhatsApp. Meu WhatsApp está na descrição aqui. Ainda hoje que dia? Ainda hoje, dia 22 de junho. Se for em outro dia, porque você vai ver pelo YouTube, aí não vale. Aí só hoje você vai ganhar meu livro. Então a meta é 130. Bom, sem mais delongas, vamos abrir aqui para o nosso convidado especial de hoje, porque o leão vai rugir. Deixa eu ver se eu acho aqui o apóstolo Adriano. Achei, pronto. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Fala, homem de Deus. Paz, querido, tudo bem? Melhor agora, meu irmão. Glória a Deus. Graças a Deus. Expectativa nossa está em alta hoje para falar sobre Deixa o eu que o só dar uma Espírito Santo verificada quiser aqui, falar. Vê aí. só arrumar aqui um pouquinho. Ajeita aí. Não tem problema não. Isso, acho que agora deu uma melhorada aqui. Isso aí, Então, estamos então, aqui para servi-los. então faz o seguinte, apóstolo. Já começa fazendo a sua apresentação, porque tem gente que não te conhece ainda e vai se apaixonar hoje, né? Creio que sim, creio que sim. Meu nome é Adriano José, eu sou naturalmente de Minas Gerais, mas Deus me chamou para o ministério e eu fui ser treinado em Londrina, no Paraná, e Opa. fiquei lá por volta de 30 anos. Lá conheci minha esposa, casei, filhos, fiz teologia por lá e temos uma igreja que continua lá, chamada Comunhão Apostólica Estação Nova. Fomos pastores naquela igreja durante bons anos e depois o Senhor nos mostrou que deveríamos então vir para Campinas, São Paulo, e estabelecer um centro apostólico aqui em Campinas, e é o que nós fazemos no Ministério Apostólico Ramo Estendido. No Ramo Amém. Estendido nós temos 3 operações, né? A primeira delas são com os alinhados, aqueles que se submetem à nossa liderança apostólica, como pessoa, família, ministério, igrejas e negócios. Também temos uma segunda via, que é o movimento de jovens, chamado Nova Safra. E neste movimento de jovens nós trabalhamos a unção de Issacar, 5 ministérios nas 7 montanhas. E também temos uma terceira via, que é a Rede Apostólica 5x7, em que nós trabalhamos líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dentro da unção de Issacar, nas 7 montanhas. Então, nós somos Fantástico. um ministério apostólico com ênfase profética na unção de Issacar, como está lá em 1 Crônicas 12, 23 e 32. A tribo de Issacar era a tribo que conhecia os tempos e as estações, e por conhecer os tempos e as estações, sabia o que Israel devia fazer. Era uma tribo de consultoria estratégica no reinado de Davi. Então, Fantástico. resumidamente, é o que nós fazemos. Amém. Olha, esse assunto de calendário bíblico, guerra nos calendários, é um assunto que daria para umas 50 lives, não é isso? Com certeza. É um assunto muito. Hoje, nós trouxemos para o Brasil, em 2010, a Escola de Issacar, que foi criada pelo apóstolo Chuck Pierce, né, e pelo Dr. Robert Heidler. Nós também fazemos parte tanto do Conselho Apostólico Brasileiro quanto da Coalizão dos Ministérios do Brasil, e nós somos integrantes internacionalmente desta rede apostólica Globe Spheres, que o apóstolo Chuck Pierce é o líder. E nós trouxemos esta escola para o Brasil em 2010. Durante 5 anos, nós ministramos esta escola no Centro de Treinamento do Ministério Ágape Reconciliação, da doutora Neuza Tioca. Ela é a nossa líder apostólica no Brasil. Né? Então, desde lá, desde 2010, é que nós temos dado este treinamento da Escola de Issacar no Brasil. É um curso, ele inteiro levaria 3 anos, como levou Eita. lá no Ágape. E nós enxugamos e conseguimos, assim, pegar as pepitas
desse curso e fazer 20 aulas, que nós temos também uma plataforma de treinamento apostólico e profético do Reino que se chama EAD Estúdio Online. E nesta plataforma nós temos esta escola intensiva de Issacar. Amém, amém. Não, vamos mergulhar então nesse assunto. Eu queria só deixar duas frasezinhas aqui Sim. para nortear o povo, porque para muitas pessoas esse assunto é novo, sabe? Por incrível que pareça. E eu costumo dizer que uma pessoa que não conhece o calendário de Deus, uma pessoa que não tem entendimento do calendário de Deus, ela vai ter muita dificuldade em se mover no tempo de Deus. Nós carregamos no nosso pulso aqui um objetinho que as pessoas chamam de relógio. Eu chamo de algema de Cronos, né? Porque, porque é uma algeminha que nos prende a esse tempo. Agora mesmo nós estamos falando aqui preocupado que a hora está passando e daqui a pouco acaba. Mas existe um tempo glorioso chamado Kairos, onde tudo que Deus tem para nós vai e pode acontecer. Mas cabe a nós aprender a andar nesse alinhamento. Então, para deixar só de introdução, eu vou te deixar fluir à vontade, apóstolo. Tá bom? Eu deixo de introdução aquele texto de Lucas, onde Jesus fala lá: hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não conseguem discernir os sinais dos tempos? Buscar a paz enquanto há tempo. Então, fique à vontade. Deixa eu começar. Como eu fiz teologia, e o seminário que eu fiz teologia, ele tinha um cunho liberal, de teologia liberal. Então, eu fui muito influenciado pelo antissemitismo. A teologia da substituição, para quem não sabe, teologia da substituição é uma teologia que acredita que a igreja substituiu Israel, né? E a igreja é o Israel de Deus somente. Então, eu fui treinado, eu ministrava sobre isso. Juntando-se a isso, eu fui criado. Meu pai tinha um cunho político muito forte, e na sua ideologia política, ele também era um nacionalista, antissemita e anti-americano. Então, quando eu fiz teologia, essas duas coisas se ajuntaram. Então, eu tinha uma aversão muito grande a tudo aquilo que poderia ser vinculado a Israel. Qualquer sinalzinho eu achava que era uma perspectiva judaizante. Mas como Deus é bom e misericordioso, Deus usou o apóstolo Chuck Pierce para me levar a um outro entendimento que mudou e revolucionou toda a minha perspectiva, principalmente me apresentando de uma nova forma Romanos capítulo 9, 10 e principalmente o capítulo 11. Então foi a partir deste alinhamento com o apóstolo Chuck Pierce, com a escola de Issacar, que eu tive assim uma revolução teológica dentro de mim e me arrependi profundamente de todo antissemitismo. E eu era muito mais antissemita do que eu imaginava que era, que eu tinha consciência que eu era. E foi a partir daí que eu comecei a ler a Bíblia de uma outra forma. Eu sempre sou apaixonado pela Bíblia. Desde que eu me converti, já li a Bíblia toda muitas vezes. Mas sou apaixonado pelas Escrituras. E nesta leitura, então, eu comecei a olhar a Bíblia de uma nova forma e comecei a perceber na Bíblia que a Bíblia fala de calendário. Ela fala tanto de ano quanto de meses. Embora há algumas perspectivas que eu respeito, né? Mas quando eu comecei a ler, eu comecei a ver um calendário bíblico. Não é judaico, é bíblico. Essa é a questão. E quando, então, fazendo a escola de Issacar, compreendendo e comecei a olhar e redescobrir este calendário. E foi a partir da redescoberta deste calendário que eu comecei a perceber que Deus tinha perspectivas proféticas para cada mês e para cada ano.
Então, foi dentro disso que também comecei a redescobrir os ciclos de Deus, que não são ciclos judaicos, são ciclos bíblicos, em que Deus trabalha semanalmente o descanso, né? Que alguns chamam sábado ou Shabat, mas em português é descanso. Né? Então, muitos, por causa de preconceitos, seja de adventista de sétimo dia, seja de aspectos judaizantes, né? Então eu prefiro, para quebrar esse preconceito, eu chamo de ciclo de descanso. Né? E o outro ciclo é o ciclo mensal, em que Israel se reunia e celebrava o início de cada mês bíblico. Era um tipo de consulta profética naquele mês. E havia 3 festas principais como colunas neste tempo, que são as festas da Páscoa, que é uma festa em 3, porque na Páscoa você tem a própria Páscoa, você tem pães asmos e você tem primícias. Em Pentecostes é uma festa com 3 dimensões de provisão: provisão da Torá, provisão do sustento na colheita do trigo e a provisão depois do derramar e do poder do Espírito Santo. E depois você tem a terceira festa, que é a festa de tabernáculos, que também são 3 celebrações. Você tem desde a festa das trombetas, você tem ali 10 dias de quebrantamento, tem o dia da expiação e depois mais 8 dias ali celebrando tabernáculos. Com esta descoberta, né, eu sei que tem alguns segmentos contrários a este entendimento, que eu respeito, mas tanto eu, apóstolo Chuck Pierce e muitos outros compreendem que na Bíblia, sobretudo no livro do Êxodo, aponta a festa de tabernáculos como saída do ano. Então, há uma perspectiva anual ali na festa das trombetas, quando tem a saída do ano. Aí as pessoas perguntam assim, mas como? Como que ali seria a saída do ano, se Deus diz que no mês de Nissan ou Abib seria o primeiro e o principal dos meses? Por quê? Como entender essa perspectiva? A perspectiva é que primeiro Deus criou o ciclo da criação, que está lá em Gênesis 1:14. Ele criou os luminares para estabelecer os tempos e as estações. Não havia nada, não havia nenhuma dimensão redentiva. Era o ciclo da criação. Quando Israel está para sair do Egito, Deus estabelece um outro ciclo de tempo, que é o ciclo redentivo. E aí se estabelece o ciclo dos meses. Então, quando você começa a olhar neste panorama, você vê o que está lá em Atos 17, 26, quando Paulo está trazendo uma perspectiva para a mentalidade e filosofia grega. Ele diz que Deus prefixou tempo e prefixou limite da habitação, que é o lugar. Então, Deus tem uma agenda. Se nós queremos fluir no que Deus tem, nós precisamos compreender profeticamente esta agenda de Deus e nos alinhar a esta agenda. Qual foi o problema? O problema é que no ano 325 depois de Cristo, com a inserção de Constantino, que hoje está mais do que provado que ele não se converteu coisa nenhuma, mas ele foi inserido no contexto da igreja. Ele mesmo disse que não se converteu. Quando ele fez o edito lá do Deus Sim, Sol, ele falou. Isso. Então, o que ocorre? Ele se torna um patrocinador da paganização da igreja, que tira a igreja das raízes hebraicas bíblicas e insere a igreja em celebrações pagãs. E é aí que muda o calendário. É aí que... Então, veja bem, a igreja, ao ser desconectada dos princípios bíblicos, das raízes hebraicas da fé,
ela foi paganizada e aonde que marcou isso? Na mudança de calendário. Então, por que a questão do calendário é uma guerra? Porque quem tirou a igreja do calendário bíblico foi Constantino, que era adorador de Mitra, que é uma expressão da Rainha dos Céus. Por isso, todas as vezes que você começa a falar sobre calendário de Deus e calendário greco-romano, gregoriano, você tem uma guerra com a Rainha dos Céus. Porque se você tira a igreja... Porque a questão é, e eu preciso falar isso para todos os irmãos, acontece que não é simplesmente o calendário, não é simplesmente um aspecto anual Numérico. e mensal numérico. Isso. É o que está por ao redor. Por quê? No calendário bíblico, você tem conceitos bíblicos de tempo. No calendário bíblico, você tem um aspecto importante, que é o plano de aliança que Deus deu com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão envolve tempo, envolve terra, envolve nação. Ao redor do calendário bíblico, você tem a doutrina do novo homem, que é o que está lá em Efésios 2, de 11 a 22. A igreja, ela precisa compreender que ela não deve ser jamais judaizante. Ela precisa ser do novo homem. Quando pelo poder da cruz a inimizade caiu por terra e Deus fez judeus e gentios um novo homem. Um novo homem, exato. Um novo homem. Exatamente. Então, ao redor do calendário, você tem uma compreensão da guerra contra o sistema do anticristo, porque o sistema do anticristo é antiplano de aliança. Então, ao redor dessa questão do calendário, você tem todo um confronto com a estrutura religiosa implantada por Constantino, que tirou a igreja dos dons e ministérios. Apóstolo, eu vejo uma coisa, parece que é coisa que da minha cabeça, mas isso bate muito quando eu leio a parábola do semeador. E quando Jesus, né, a parábola diz que Jesus ele lançou a semente, o homem lançou a semente que caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram, e a outra parte caiu no meio das pedras e havia pouca terra. E logo depois vai dizer que teve uma parte das sementes que caiu no chão e o sol as secou, né? E toda vez que eu leio esse texto, eu não consigo parar de pensar em Constantino. Eu não consigo parar de pensar no evangelho sendo semeado pela igreja primitiva e a doutrina de Mitra chegando, porque Constantino ele fez um pacto, ele deixou um documento dizendo, olha, eu reconheço ao Deus dos cristãos e a Jesus como meu Deus, mas não abro mão da minha aliança com o venerável Deus Sol. Isso. E nesse dia ele mudou o calendário, né? A primeira coisa que ele fez foi criando o Dominus Day, que chama de domingo, né? No inglês é bem mais fiel, né? Porque no inglês chama de Sunday, o dia do sol. Né? E aí a gente diz, é o dia do Senhor, o dia do sol, por causa dessa cultura de Constantino. E, de fato, o sol secou a semente durante muito tempo, porque as festas bíblicas... E eu costumo dizer, gente, que as festas bíblicas não são apenas festas, elas são portais espirituais. Os meses bíblicos são portais. Eles foram substituídos por portais gregorianos. Então, quando você celebra um mês, nós não temos tempo para falar sobre isso aqui, até porque eu não quero atrapalhar o apóstolo de discorrer, mas quando nós celebramos um mês gregoriano, Jano, Februz, Marte, Afrodite, né? Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, ou quando nós celebramos os dias da semana, que são dias vikings, nórdicos, né? Nós, sem querer,
estamos dizendo ao mundo espiritual assim: nós abrimos mão dos portais dimensionais que tem para cada mês bíblico e para cada semana bíblica e para cada festa bíblica, para nos alinhar a esse calendário maldito. Eu chamo no meu livro de calendário maldito, né? Esse calendário maldito, porque são portais de demônios. Essa Páscoa do coelhinho, esse Natal da árvore, toda essa cultura que foi substituída, tirando a linda cultura bíblica que já está escrita, disponível para nós. Por isso que é muito importante o seguinte: quando você começar a trabalhar a restauração, né, de todas as coisas, que é o que está lá em Atos capítulo 3, que está em Mateus 17, né, esse tempo de restauração, é importante você compreender que o calendário é um aspecto. Vamos dizer assim, ele é a questão exposta, mas há toda uma plataforma, qual é o meu cuidado? É o seguinte: se eu apenas trocar o calendário greco-romano gregoriano para o calendário bíblico, se eu fizer só isto, vou te dizer, não vai mudar muita coisa. Vai mudar, vai ser bom. Vai trocar a cultura. Vai trocar uma cultura por outra. E esse é o erro dos judeus, né? Isso. Aí é que está. O que não precisa está... é o seguinte: isso. Por exemplo, em Romanos capítulo 11, Paulo vai falar dos ramos naturais da oliveira frutífera e vai falar dos ramos da oliveira brava, certo? Ele vai falar que, por exemplo, há ramos naturais que foram quebrados. Por que eles foram quebrados? Por causa da incredulidade. E os gentios, que eram os ramos da oliveira brava, por fé, foram enxertados. A questão é que há muitos ramos naturais quebrados que seguem o calendário bíblico. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, entendi. A questão é você ser um ramo, seja natural ou da oliveira brava, que esteja enxertado na oliveira frutífera, desfrutando da seiva. E esta figura de linguagem tem a ver com o plano de aliança de Deus com Abraão. Então, se você muda o calendário, mas você não percebe que o que sustenta o calendário bíblico é o plano de aliança de Deus com Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Davi, Jesus. Sim, sim. Você perde a perspectiva do que Deus estava entendendo. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Abraão, né, por que chamou Abraão o hebreu? Lá em Gênesis 13, 14. Ou 14, 13. Agora me fugiu. Porque ele atravessou o Eufrates. Aquele que atravessou o rio. Exato. Então, a aliança que Deus faz com aquele que atravessa. E isso vai ser renovado em Isaac, Jacó. Vamos pegar aqui, por exemplo, por que Deus foi tão severo com Esaú que chorando, não encontrou lugar de arrependimento. Porque ele desprezou o direito de primogenitura dentro do plano de aliança que Deus tinha. Sim. Então, o que vai dar sustentação profética e vai te dar autoridade para você compreender o calendário bíblico, os ciclos de Deus, que é o descanso, que é a celebração de primícias em cada novo mês bíblico. E nestas festas é a questão da aliança. Se você não tiver revelação da aliança, o simples fato de você seguir o calendário vai melhorar? Vai. Mas vai ter coisa faltando. Então, quando você começa a compreender
dentro deste plano de aliança, você vai compreender toda a perspectiva hebraica, toda a perspectiva das tribos, da identidade das tribos, do posicionamento das tribos, da ordem das tribos. Quando você começa a compreender que este Deus é um Deus que intervém, tá? E que os ciclos de Deus são encontros marcados, determinados. Tá? A palavra kairos é o tempo oportuno, tá? É o tempo qualificado. E na Escritura, só há 3 aspectos que você sabe quando vai ser um tempo kairos. No demais, é surpresa, é de repente. Tá? Quais são esses 3? No descanso, na celebração de primícias de cada mês e nas celebrações das festas bíblicas. Então, por isso que quando nós falamos do calendário bíblico, nós sempre trazemos aquilo que sustenta e aquilo que dá sentido à operação profética. Né? Por exemplo, esta perspectiva. Vamos colocar o seguinte, tudo bem, eu agora não sigo mais o calendário gregoriano, sigo o calendário de Deus, tudo bem. Mas se você quebra o princípio do descanso semanal, você não vai ser revigorado, você não vai ser refrigerado, sua fé não vai ser fortalecida semanalmente. Uhum. Tá? Se você segue o calendário de Deus, mas você não celebra primícias, que é quando você oferece ao Senhor o seu primeiro e o seu melhor, se você anda no calendário bíblico, mas você não celebra as festas bíblicas, compreendendo que cada uma delas tem perspectiva de Jesus, tá? Então isso fica faltando como eu sou mineiro, o mineiro, ele diz assim, falta substância, sabe? Fica faltando. Então, quando você trata o calendário de Deus, que é esta guerra que nós já expusemos aqui, mas você faz isto dentro de todas essas pontas, né? Então você começa a compreender melhor e se posiciona melhor para toda a operação do que Deus fez. Por exemplo, é importante a gente compreender que, por exemplo, Deus estabelece a Páscoa. Tem essa perspectiva de redenção. Mas Deus diz, olha, agora você vai contar 50 dias, que é a contagem do homem, e Deus vai trabalhando você dia a dia na contagem do homem para você estar preparado para chegar em Pentecostes. Aí você chega em Pentecostes, Deus começa a trabalhar você para você chegar em tabernáculos. É uma figura do tabernáculo de Moisés. Por quê? Porque a Páscoa é o altar do holocausto. Sim. Pentecoste é o lugar santo. Uhum. E tabernáculos é o santo dos santos. Deus está te ensinando um caminho de avivamento. Fantástico. E isso fantástico. Dentro da agenda de Deus. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Então, por isso que quando a gente trouxe a escola de Sacar para o Brasil, então já são 11 anos que nós estamos dando esse treinamento, né, do norte ao sul do Brasil, as pessoas começam a ter uma perspectiva, e aí elas olham para mim, eu não tenho nenhum trejeito judaizante. E Deus me disse para eu não ter exatamente, para que as pessoas que têm dificuldade pudessem ter, assim, ficar desarmada para poder aberta para receber aquilo que o Senhor estava trazendo em nome de Jesus. Essa restauração do calendário, gente, porque o apóstolo certamente não assistiu todas as lives,
Até Sim, porque ele faz as dele também quase todos os dias. Mas nós estamos em uma construção aqui, para quem chegou depois. Nós estamos, se eu não me engano, já com 37 ou 38 lives. uau, que Todas, bênção. todas elas aqui falando sobre restauração da igreja, nos 5 ministérios, nos Sim, 7 montes, na ativação profética e na guerra nos ares. Então, passaram por aqui apóstolo Coraiola, José Garrido, falamos de escatologia, falamos de todos os assuntos que têm a ver com esses temas centrais e sim, vamos continuar falando dia após dia, até enquanto alguém hoje me chamou no WhatsApp e falou assim, você falou que vai ter 400 vídeos, você não vai dar conta disso. Eu fiquei até triste, porque as pessoas não têm ideia do poder que habita em nós. Talvez eu não dê conta, talvez Deus mude os projetos, sim. mas a novela Betty a Feia tem 400 episódios e deram conta de fazer, né? E nós estamos falando do Senhor que abrevia tempos. A Bíblia, quando fala sobre restauração do tempo, a palavra é abreviar tempo. Interessante sobre tempo, né? Sim. A Bíblia fala sobre restituição de tempo. Tem um versículo que todo mundo fala ele, canta ele, né? Que, que é restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. As pessoas pensam que restituição ali é do dinheiro que foi consumido pelo gafanhoto, dos bens, mas é dos anos. Então, Deus não tem dificuldade com o tempo. Nós que temos dificuldade. E eu acho muito relevante, irmãos, porque eu trouxe o apóstolo aqui. Primeiro, porque ele foi super indicado por tanta gente, pediram, tragam o apóstolo Adriano. Em segundo lugar, porque eu acho que essa live aqui é para abrir uma introdução, Sim. para que vocês tenham um interesse de aprofundar esse conhecimento. Claro que vocês vão seguir no Instagram dele e mergulhar e ver quem tem esse chamado, mergulhar na escola de Issacar. Agora, entendam uma coisa. Nós temos direitos espirituais. As Sim. festas bíblicas, assim como as viradas de mês bíblico, a virada de mês bíblico é na lua nova. Por Né? sinal, é hoje. Por Que, sinal, olha que, agora. olha que Nós nesse estamos momento, entrando agora. Nós estamos nesse entrando momento. agora. Agora, ao entardecer agora, no Glória a quarto Deus. mês do ciclo redentivo. Glória a Deus. Então, toda virada de mês bíblica e Isso. toda festa bíblica, tem algumas festas judaicas que não são bíblicas, são culturais do povo Isso. judeu. Isso. Mas toda festa bíblica, Isso. toda virada de mês bíblica, todo Shabat, toda entrada de Shabat, abre portais espirituais. Por que Deus criou esses calendários? Uma Porque coisa. existe. Pode falar. Deixa eu só completar essa frase. Por que Tá. Deus criou esses calendários? Porque Deus quer abençoar todo o seu povo com algumas chaves de uma vez só. A Então tem questão é a coisa. seguinte: À vontade, à Deus, vontade. Deus prefixou tempo e lugar. Atos 17, 26. Quando você está no tempo certo, no lugar certo, Isso, Deus intervém. isso, Deus não isso. está longe de você. Deus se move com você. Está lá em Atos, capítulo 17, do versículo 26 ao 28. Por isso que quando você anda, quando você celebra o Shabat, que é o ciclo semanal de descanso, quando você celebra primícias, que é o início de cada mês para você oferecer ao Senhor o seu primeiro e o seu melhor, e quando você celebra as festas bíblicas, você entra em sincronia com o ritmo de Deus no tempo e no lugar. Então, Deus intervém. E ele intervém não só para favorecer o presente e o futuro, para iluminar o teu horizonte, mas ele redime o teu passado. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso. Para Deus, passado, presente e futuro é agora. Então, ele redime o tempo. Está lá em Efésios 5. Tá? A partir do versículo 15, ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Então, muitas vezes nós cantamos, por exemplo, tempo que foi não volta mais. Ei, Fale. ei. A palavra remindo aqui, ela significa exatamente Comprar de volta. Recuperando, trazendo de volta. Comprar de volta. E é interessante porque Deus não só redime, não só compra de volta os teus,
mas dos teus antepassados também. E vou dar um exemplo bíblico. Deus havia dado um nome para o tio de Abraão, chamado Eber. E Eber é Ibri, aquele que atravessa. E Eber nunca atravessou. Eita. Quando chega Abraão, Deus fala com ele, ele ouve, pela fé, atravessa o rio. Ele cumpriu um propósito que o tio dele não havia cumprido. E Deus faz aliança com ele. Eita. Então, a questão de restituir o tempo, de comprar o tempo de volta, não é só de coisas equivocadas, erradas, que nós fizemos, mas de antepassados que não foram feitos ou que fizeram de maneira equivocada. Então, essa é a questão de você remir o tempo, de você... Então, quando você anda no calendário de Deus, cumprindo os ciclos de Deus, você é calibrado, você é ajustado, você é sincronizado. Olha que experiência tremenda. Eu estava dando aula lá na escola do sobrenatural do apóstolo Coraiola. E o apóstolo Diel, que anda no sobrenatural, ele estava lá. E eu estava ministrando sobre a unção de Issacar. Eu disse, agora nós vamos orar, porque Deus vai colocar ordem no teu tempo. Quando eu fiz o decreto apostólico, o relógio dele adiantou 2 horas. Ele foi lá e ajustou o relógio dele. Eu fui para uma outra ministração. Fiz o decreto, o relógio dele adiantou 2 horas de novo. Deus estava ajustando o tempo dele. Isso. Então, isso que é incrível, porque quando você está no tempo certo, no lugar certo, ou seja, na agenda de Deus, Deus intervém, Deus não está longe de você, ele se move em você, com você, iluminando o seu horizonte, destravando o seu futuro e redimindo o seu passado. Fantástico. Então, é algo extraordinário. E era isso que a tribo de Issacar dava de assessoria na expansão do reino. Por isso que a questão do calendário está diretamente relacionado com a expansão do reino de Deus. Porque você compreende não só a questão da guerra do calendário em si, mas você se posiciona profeticamente em que guerra você deve estar e em Nesse que guerra tempo. você não deve estar. Em cada tempo, em cada estação. Em cada tempo, em cada estação. Por isso que a celebração de primícias ela é chave. Porque na celebração de primícias é uma consulta profética dos segredos de Deus para aquele mês e que tipo de guerra eu vou fazer naquele mês. E assim, quando eu guerrei, vou dar um exemplo agora, este mês que nós estamos entrando, que é o 4º mês, que é o mês redentivo, que é chamado de Tamuz. Mas por que é chamado de Tamuz? Porque é o mês que Israel caiu na idolatria. Então, não é uma veneração a Tamuz, é uma denúncia à idolatria de Israel. Uhum. Por quê? Foi neste período que Israel construiu o bezerro de ouro. Foi neste período que também Israel vai ter toda a corrupção no templo. É neste mês que está conectado com a tribo de Rúben, que era o primogênito, cheio de potencial e propósito, e ele perde tanto a primogenitura, quanto o propósito, quanto o potencial. Então, por exemplo, quando eu sei que eu estou entrando neste mês, biblicamente já é um mês perigoso. Uhum. Eu estou no meio de uma pandemia no Brasil, com mais de 1 milhão de pessoas infectadas, com mais de 50 mil mortes. Espera aí. Então, esse mês eu tenho que ter um outro nível de vigilância, eu tenho que vigiar meu propósito, meu potencial, eu tenho que vigiar, né, o meu caminhar, eu tenho que vigiar o meu coração a respeito de idolatria. Uhum. Então, eu já sei que tipo de guerra que eu vou enfrentar no mês à frente. E, ao guerrear apropriadamente no tempo,
você repercute para o ano inteiro. Então, eu quero concluir com uma palavra agora importante. Muito da guerra que as pessoas estão fazendo agora na pandemia, nós fizemos o ano passado. Porque desde julho do ano passado, o Senhor já começou a dizer, olha, estou enviando um vento intenso de mudança. Vou derramar um novo manto apostólico com uma nova ordem, vai mudar muita coisa, com uma nova administração. Vocês precisam aprender a andar Isso foi em que mês? Oi? Isso foi em que mês? No mês de julho Foi, para cá. foi o mesmo mês que Deus me falou a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vou liberar uma nova ordem apostólica. Dessa vez, não começando pelos grandes, mas começando pelos pequenos. E aí o seguinte, foi aí que nós começamos a compreender que a próxima década era uma década estritamente apostólica. Isso. Apostólica. Com uma ênfase evangelística muito forte. Alguns estão achando... a ênfase evangelística é tão grande que alguns estão achando que é uma década evangelística. Não é uma década evangelística. É uma década apostólica. É uma década apostólica. No calendário bíblico, é uma década apostólica com uma ênfase evangelística muito grande. Então, aí Deus nos mandou fazer, por exemplo, uma campanha de 90 dias sobre a glória de Deus. Nós aprendemos a nos mover na glória de Deus. E nós temos um congresso no primeiro semestre que ele é apostólico. No segundo semestre ele é profético, chamado Impacto Profético. E este congresso, Deus disse, coloque o nome, Unção de Sacar para a próxima década. Então, quando chegou a pandemia, nós já tínhamos feito as guerras que nos preparou para estar aqui. Então, na unção de Sacar, no calendário bíblico, você não guerreia na crise, você guerreia no tempo. Vou repetir. Na unção de Sacar, dentro do calendário bíblico, você não guerreia na crise. Você guerreia no tempo. Deixa eu dizer para o irmão, a próxima década não é uma década de voz profética. Não é. É uma década de voz apostólica. Apostólica. E esta voz apostólica, por quê? Porque a década anterior foi uma década profética. Sim. Sim. E a grande mudança é exatamente você mudar do profético para o apostólico. Uhum. Até porque o profeta abre caminho para o apostólico. Exatamente. O João Batista abriu caminho para Jesus. Isso. Agora, o grande problema do profético é que se ele não cuidar, ele perde a cabeça. O profeta... Ele abre o caminho para o apostólico e perde a cabeça. Esse é um grande problema de muitos profetas, que eles não sabem se mover quando chega a hora apostólica. Essa questão aqui a gente já falou bastante aqui, já trouxe alguns profetas para falar dos milindros dos profetas. O profeta é muito melindroso, é muito exposto, precisa ser... O apóstolo precisa ser profetizado, mas o profeta precisa ser apostolado, né? Por isso que está aqui, ó, o Rashi. O Rashi só se segura se tiver os dois dedos, né? Por sinal, há um livro fantástico do apóstolo Peter Wagner, Apóstolos e Profetas. Ele trabalha muito bem a operação de apóstolos e profetas. Unicidade. Amém. Gente, deixa eu falar só uma coisa aqui antes do apóstolo entrar na próxima onda, porque eu não gosto de interromper quando a onda vem. Já fui exortado aqui 2 vezes pelos meus amigos, assim, você atrapalha as ondas. Mas eu preciso dizer, terminando essa live aqui, me chamem no WhatsApp, todos vocês. Aqui em cima na minha descrição tem meu WhatsApp. Se não achar o WhatsApp, tem meu site. Clicou no site, tem o WhatsApp, me chama na hora, porque eu vou enviar para vocês por e-mail o meu livro, que é o Calendário de Deus, onde eu falo
muito do que o apóstolo fala. É claro que ele aprofunda isso muito mais nos cursos dele, mas eu dou uma entrada sobre muito do que nós falamos aqui, você vai gostar muito. E também eu vou te mandar a playlist, o link da playlist com todas as lives que já tiveram até aqui com Coraiola, Apóstolo Léo, Profeta Amaro, Apóstolo Ricardo Wagner, tanta gente que passou aqui até agora. Então você precisa desse material. Então, terminando a live, me chame no WhatsApp, não deixa de chamar, gente. E o meu pessoal, por favor, sigam o apóstolo Adriano. Isso daí é um mandamento, porque esse conteúdo que ele tem é um conteúdo exclusivo que é para especialista falar. Ele é um especialista nessa área e nós precisamos dele conectado conosco. Segue aí, homem de Deus. Quanto tempo eu ainda tenho? Olha, nós temos 9 minutos para a live cortar. Fique à vontade nisso. Tá bom. Deixa eu só colocar o seguinte. Eu vi uma pergunta aí. Nós entramos numa década apostólica. Quando você compreende o plano de aliança, você compreende que Deus fez aliança com Abraão, o hebreu. E faz parte da aliança a própria língua hebraica. Por isso que Jesus diz, lá no Novo Testamento, que não vai cair nenhum tio. Por quê? Porque dentro do plano de aliança também está o hebraico. E no hebraico, números estão conectados com letras e letras com figuras proféticas. Dentro dessa perspectiva, nós estamos numa década 578080 é conectado com a letra Pei. E quando você olha para dentro da letra Pei, ela é conectada com 3 outras letras. E estas 3 outras letras é que dão o indicativo. Por quê? Porque a Pei é boca, é voz, é expressão. Mas o que diferencia de uma voz apostólica para uma voz profética, para uma voz evangelística, para uma voz pastoral e uma voz de mestre? Na conjunção da letra Pei, você tem características específicas que apontam para o apostólico. Por exemplo, uma das letras significa a mão de Deus. A outra letra indica a mão do homem. De Deus somos cooperadores. 1 Coríntios, né, fala sobre isso. E a outra lei é a habitação, é construção. Paulo diz, porque sou sábio construtor. Então, a formação da letra P indica que esta boca é uma boca com autoridade apostólica. Por isso, nós estamos numa década apostólica de empreendimento, de realização, de edificação, de construção. E os apóstolos, é interessante porque Jesus não pega no Novo Testamento e constitui sumos sacerdotes, levitas. Ele começa a sua igreja com apóstolos, que era uma categoria de generais específicos do Império Romano, que tinha uma função específica, que era plantar a eclésia, conquistar território e estabelecer a cultura do Império Romano. Sim. Então, dentro desta perspectiva, a próxima década é uma década muito intensa de conquista de território e de transformação cultural do reino. Por isso, nós precisamos compreender que essa próxima década, nós vamos precisar falar muito do reino, o que é o reino no dia a dia. Por isso que Deus está restaurando, inclusive, a escatologia para a compreensão do reino, que o Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, nós fomos comprados e constituídos reis. Nós somos reis. Nós não somos príncipes. Nós somos reis e sacerdotes que reinam. Então, o apóstolo é o rei. O apóstolo é o rei do Novo Testamento. Isso, tem essa perspectiva, né? Por exemplo, Jesus, ele é chamado em Hebreus 3:1 de sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Ele como rei, né? Ele como o anúncio do evangelho do reino. Então, eu queria deixar isso para que a gente pudesse ter clareza, né, dentro desta compreensão. Então, essa década, 2000, né, nós estamos 2020, 2029, no calendário gregoriano,
no hebraico 5780, 5789, esta década, ela é essencialmente apostólica, com uma ênfase muito forte no evangelismo por causa do reino, por causa do evangelho do reino. Foi muito bom esse alinhamento, porque a apóstola Verbênia falou há 2 lives atrás, que esse é o ano da boca. Ela explicou isso muito bem. Ela explicou muito bem. Só que, tanto que ela falou que é o tempo da mídia. A mídia nunca se teve tão disponível como nos dias de hoje, porque é o tempo de boca, tempo de verbalizar. Mas agora esse alinhamento aí foi muito importante, que é boca, mas é boca apostólica, com ênfase profética, como se foi dito no início da live aqui. Perfeito, extraordinário. Glória a Deus, irmãos. Então, ó, você que quer nos acompanhar, canal no Facebook, Instagram, YouTube, só você colocar lá Ramo Estendido e o nosso site, ramoestendido.com.br/EAD. Você tem a nossa plataforma de treinamento em que temos lá congressos, seminários, cursos. Um dos cursos é a Escola Intensiva de Issacar. Só para deixar um gostinho aí, diga para eles, já que eles vão querer se mover na unção de Issacar, né, na linha. Qual é a promessa de Deus para Issacar mesmo? Chuparão. Oi? Chuparão os tesouros escondidos da areia e as riquezas ocultas no meio dos mares. Quando você anda. Isso aí é para Zebulon. Para Zebulon e Issacar, não? Não, isso é só para Zebulon. Então cancela o que eu disse. É só para Zebulon. Para Issacar é qual? Para Issacar é exatamente a questão da recompensa. Por isso que Issacar tem a ver com recompensa. Por isso que ela tem uma perspectiva de prosperidade por causa da recompensa. Porque Zebulon andava alinhado com Issacar. Judá, Issacar e Zebulon formam o estandarte de Judá. Então, primeiro Judá, Issacar e Zebulon. As 3 tribos, elas precisam andar bem conectadas uma com a outra. Enquanto a tribo de Judá libera o som da guerra para trazer o governo, Issacar traz a palavra no tempo para expandir o reino, Zebulon traz a provisão para a guerra poder triunfar. Zebulon fica no porto, fica próximo aos mares, traz as riquezas para que Issacar trabalhe no tempo e Judá avance para a guerra. Isso. Olha só como é que eu estou aprendendo hoje aqui, gente. Extraordinário. Olha, gente, fica meu pedido para vocês, que os meus aí que têm me seguido, sigam o apóstolo, porque é importante mergulhar nesse conhecimento do calendário. Eu mesmo preciso me aprofundar e viver, praticar ainda mais isso aí, muito mais. Esse é o tempo. Aqueles que quiserem nos seguir, chama no WhatsApp que eu vou mandar o livro, o Calendário de Deus, e vou mandar também o link da playlist completa, com todos os que passaram por aqui até agora. Falta apenas 1 minuto e meio, então só resta agradecer o seu tempo. Foi maravilhoso. Espero que em breve possamos fazer uma live só sobre aliança. Pode ser. Vamos pensar nisso juntos? Obrigado, meu irmão. Maravilhoso. Um grande abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Shalom, gente. Até mais. Tchau, tchau.